Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que empata com o São Paulo em 0-0 e garante vaga às semifinais da Copa do Brasil, já que venceu o jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, num gol marcado nos momentos finais pelo Rodrigo Batalha. E assim, só tinha que sustentar a vantagem e fez isso muito bem, né? O Atlético não foi para o risco hoje, apesar de ter tido das melhores chances para abriu o placar, né? O Paulinho teve uma bola enfiada muito boa do Hulk no cara a cara, não marcou. Teve o cruzamento do Scarpa, né? Que no primeiro jogo foi um cruzamento mágico do Scarpa que leva ao gol do Batalha. Hoje, mais uma vez, a gente tem aquele cruzamento e aí acaba que o Hulk para no goleiro de São Paulo, né? Cabeceou para baixo, não conseguiu marcar. Mas de qualquer maneira, né, acho que o objetivo do Atlético era correr poucos riscos e acho que foram muito bem sucedidos nisso, né? O trabalho do Gabriel Milito, né, é realmente assim divisível ao meu ver. Eu acho que há assim coisas que você pode elogiar de positivo. O início foi muito bom, eu estava muito empolgado com o início, mas depois que teve o período da Copa América e das lesões, né, o time se perdeu bastante. Até agora não se encontrou daquele jeito. O Atlético não joga no mesmo nível que jogou aquele 3-0 lá contra o Cruzeiro, né? Mas a questão é, tem potencial, tem peças novas. O Júnior Alonso hoje, ao meu ver, jogou muito bem. O Atlético tem um elenco melhor do que no início do Brasileirão. A questão é saber aproveitar. Eu ainda acho que a construção ofensiva está muito baixa, assim, para o nível que o Atlético pode jogar. Eu não gosto dessa ideia dos três zagueiros, ainda mais com um desses três zagueiros não sendo um zagueiro de ofício, que é o Rodrigo Batalha. Eu acho que assim, essa ideia, né, do 3-5-2, você prender muito o Scarpa pelo lado, entende? Eu não acho que é o que vai tirar o melhor do Atlético, mas no contexto geral, hoje veio a calhar muito bem essa ideia dos três zagueiros, dos dois volantes, porque tirou muito espaço de jogo por parte do São Paulo, né? Não conseguiu criar os espaços, não conseguiu criar boas chances. E aí a gente tem que falar também do Zubeldia, que, a meu ver, o trabalho dele e do Milito se assemelham muito no aspecto de que começa muito bem, mas não continua tão bem assim, né? Tipo, parece ter um efeito novidade depois, o time tem a dificuldade de se ajustar. O trabalho do Zubeldia teve sua melhor fase logo no início, né? E assim, foi realmente interessante o início de trabalho dele, mas essas últimas partidas, o São Paulo tem suas dificuldades, tem tido seus problemas, e hoje é aquela atuação um pouco inspirada, né? O São Paulo não pareceu tão desesperado assim para conseguir marcar o gol de empate, né? O volume de jogo foi muito apático, o primeiro tempo só de 2 finalizações, o segundo tempo demorou para o São Paulo começar a criar volume de jogo de verdade. Estava jogando com bastante receio de um contra-ataque. Óbvio que você teme muito um adversário que tem peças de muita qualidade. Tem Hulk, tem Paulinho no ataque, tem o Gustavo Scarpa, tem jogadores realmente muito perigosos, né? Não dá para ter uma margem de erro muito grande, mas por outro lado, né, tinha que arriscar, né? Quem não arrisca não petisca, e o São Paulo nem sequer ousou alguma coisa diferente nos primeiros 75 minutos. Depois, ali pro final do jogo, até o natural desespero coloca o time mais para frente, mas diferente do que seria um jogo mais agressivo desde o início, mas com uma proposta mais organizada, vira aquele jogo meio que o chuveirinho, o desespero, mas passa a ser menos tático e bem pensado e mais emocional. E aí as coisas não tendem a fluir muito bem, ainda mais quando o time não tem lá, não tem um talento diferenciado. O Atlético tem, entende? Eu acho que a diferença do confronto é essa. O Atlético teve o Scarpa para fazer aquele cruzamento mágico, o Batalha foi lá e fez o gol. É isso que define o confronto, né? No contexto geral, o Atlético não foi superior ao São Paulo em termos de futebol jogado, mas teve o talento ali nos seus jogadores para conseguir desequilibrar os confrontos que no final somam apenas 1-0. Então, assim, o Atlético Mineiro está nas semifinais, é uma grande oportunidade de ir à final porque vai enfrentar o Vasco, que é um oponente acessível. Não quer dizer que já passou, até porque acho que o jogo que teve no Brasileirão entre os dois acho que foi o Vasco que ganha. Então, a questão é, a gente tem, obviamente, o contexto de que existe a chance do Atlético ir à decisão, é uma grande chance de título, mas tem que jogar melhor, né? Eu acho que hoje, pelo menos, a proposta foi bem executada, mas o jogo contra o Vasco vai se exigir mais da criação ofensiva, mais volume de jogo,
uma armação mais rápida, entende? Acho que o Atlético tem jogado muito lento de maneira extremamente previsível. Então, agora que você já está com um período interessante, com um time mais completo, a ausência maior, o Matias Zaratio, que infelizmente teve que passar por cirurgia. Então, assim, óbvio que o Atlético Mineiro já era para estar jogando um futebol melhor do que esse. Mas, mesmo aí que não esteja brilhando ou encantando, tá nas semifinais. O oponente que ele vai enfrentar, né, que é o Vasco, tem jogadores perigosos, que é o caso do Vegetti, que também é o caso do Dimitri Payet, entre outros jogadores, mas o Vasco, ao meu ver, tem jogadores perigosos, mas também tem problemas. É um time que, contra o Atlético Paranaense, sobrevive também muito por causa dos jogadores, né? O Vegetti achou que ele ligou com um jogador a menos em campo, e aí o Vasco conseguiu se sustentar, e aí nos pênaltis conseguiu a classificação. Não dá para contar que os times vão perdoar, igual o Atlético Paranaense perdoou, um Vasco em desvantagem numérica e deixando o time descontar a vantagem numa situação adversa. Então, assim, curioso para ver como vai ser a semifinal. É uma oportunidade de ouro para as duas equipes, né? Porque assim, o Vasco não joga uma final de uma Copa do Brasil há muito tempo, né? E assim, o Vasco é um time que está há muito tempo sem lutar por um título de primeira prateleira e pode ser a grande chance de voltar a acontecer isso. E é assim, do outro lado da chave, a gente tem Corinthians e Flamengo. Nenhum desses times está me encantando em termos de futebol, nenhum desses times está brilhando. Então, assim, é um título muito acessível para todo mundo que está ali. Você pode ter um favorito a mais ali, um favorito menos ali, né, por causa das questões de elenco, mas para mim todos os times têm possibilidade de título, porque é mata-mata, são jogos mais abertos, a gente tem muito mais aquela pressão e também a questão de aproveitar as oportunidades. Nenhum time tem um trabalho tático que se destaque até agora. O Tite não faz isso no Flamengo, o Ramon Dias não teve tempo para fazer isso no Corinthians, então a Copa do Brasil é completamente imprevisível. Hoje é muito complicado apontar um grande favorito nesse momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.